Então, meus caros, a partir de agora a aula está sendo gravada, tá? E como eu disse a vocês, o tema da aula de hoje é literacia, tá? Muita gente, né, sequer imaginava que esse termo existia e é um termo muito tranquilo, tá? É um termo muito tranquilo, porque nada mais é do que o estímulo à leitura, tá? Especialmente a leitura na fase infantil, realizado pelas famílias, tá? Através de contar histórias, tá bom? Através de literatura especializada. A gente vai discutir bastante sobre isso na aula de hoje. Mas, como nós estamos aqui para buscar 100%, né? Como eu falei para vocês, a gente não está aqui para buscar qualquer 999 pontos na redação. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para conquistar os 1000 pontos, não é verdade? Esse negócio de pegar 999 pontos na redação não nos interessa. A gente está aqui para pegar os 1000 pontos. Menos do que isso para a gente é troco. A gente quer os 1000 pontos na redação, tá? Então eu faço um desafio a vocês. Aposto que esse desafio que eu vou fazer a vocês vão gostar, tá? Não sei se vocês conhecem. Eu vou me sentir bastante velho caso vocês não conheçam, mas eu proponho vocês começarem a redação de vocês com esse rapazinho aqui. Já ouviram falar nesse rapazinho? Bob. Não, meu Deus, como eu tô velho, meu Deus do céu. Bob, cara, Bob pertencia a um desenho chamado O Mundo Fantástico de Bob, cara. O Mundo Fantástico de Bob, tá? E como eu já esperava que vocês não conheciam o Mundo Fantástico de Bob, tá? Eu vou passar o trailer desse desenho para vocês. O trailer só, tá? A abertura desse desenho, que era um desenho muito legal, tá? Vamos lá. Distribuição Fox Filme. O Fantástico Mundo de Bob. Bom, lindo, né? Se vocês fossem arriscar a idade de Bob, vocês diriam que Bob tem quantos anos? Pelo trailer. 5? Isso tudo, gente, ele tá de triciclo, pelo amor de Deus. Bob deve circular aí entre 2 a 4 anos no máximo. 2 a 4 anos no máximo. É um garotinho, cara. É um garotinho azedo, como todo garotinho tem que ser, não é verdade? Né? Criança que brinca, criança que pula, criança que curiosa, né? Que é uma das coisas mais bonitas da criança. Tá? No velotrol, ali no triciclo, aquela vida transbordando por eles que enlouquece os pais, não é verdade? Eu bem sei o que é isso. Bom, galera, deixa eu dar o contexto para vocês do desenho, para vocês entenderem por que eu estou trazendo esse desenho para vocês. O desenho conta a história de um garoto, provavelmente entre 2 a 4 anos, tá? E esse menininho, ele, né, começa a história do desenho conversando com algum adulto. O adulto conta alguma coisa para ele e ele começa a imaginar. Então, todo o desenho dele faz parte da fantasia que ele cria a partir do relato, da conversa que ele tem com esse adulto. Daí o Mundo Fantástico de Bob. Beleza? Meus lindos, vocês
Alguém já percebeu, alguém já entendeu qual é o caminho que eu estou querendo levar vocês? Alguém já captou a mensagem? Né? Qual é o caminho que eu estou querendo levar vocês? Por que a literacia é tão importante para uma criança? Né? Por quê? Imaginação. E a imaginação numa criança desperta quais habilidades? Desenvolve quais habilidades numa criança? Desenvolvimento cognitivo, abstração, curiosidade, artes, elementos artísticos, entendimento racional, capacidade de diálogo. Por isso, não é que as crianças podem brincar, as crianças devem brincar. As crianças precisam brincar, tá? As crianças necessitam disso. Uma boa educação infantil envolve especialmente a questão das brincadeiras, tá? E isso, quando feito no convívio familiar, é magnífico. Magnífico, porque permite que essa criança possa ter o seu pleno desenvolvimento, tá bom? Então vamos definir o que é a literacia. A literacia é um conceito pouco utilizado entre pesquisadores brasileiros e mais comum à pedagogia norte-americana. Segundo a definição do MEC, literacia familiar é o conjunto de práticas e experiências relacionadas com a linguagem oral, a leitura e a escrita que a criança vivencia com os seus pais ou responsáveis. Eu gosto muito disso, tá? Eu sou professor, então eu sou suspeito para falar. Eu gosto muito de ler, né? Aqui em casa meus livros eles saem se acumulando, eu tenho que estar guardando direitinho porque senão invadem a casa toda. E eu tenho uma filha de 1 ano e meio, né? Uma menininha, uma sagitariana que é azeda. Laura, eu não gosto de Kindle. Eu não gosto. Eu gosto de livro papel. Eu gosto de pegar nas coisas. Eu gosto de pegar. Adoro demais. E minha filha, ela está naquela fase de esponja, né? Tudo que ela vê, ela copia. Tá? Tudo que ela vê, ela copia. É inevitável. É a fase da criança. E ela me vê lendo. Toda hora ela me vê ou no computador ou lendo. Então, o que é que ela faz? Ela quer brincar também. E eu sempre sonhei muito com isso. Desde que eu soube que ia ser pai, eu sempre sonhei em participar desse processo. E como eu sou um pai assumidamente babão, eu sou, né? O que foi que eu fiz? Eu, né, desde que ela começou a desenvolver habilidades, né, de entendimento, né, desde o momento que ela começou a interagir mais com a gente, ali já por volta dos 4 meses de idade, eu comecei a estimular ela de várias formas. Eu converso muito com minha filha, eu brinco muito com minha filha. E agora ela está na fase da leitura. O que é que papai fez? Papai comprou uma coleção completa da Peppa Pig, dos livros da Peppa Pig. Está aqui, ó. Aqui é apenas um dos volumes, né? Pois é, foi isso que papai fez. E aí quando você abre isso aqui, ó, você tem uma coleção completa, né? Tem vários livros. Então o que é que papai fez? Aí papai pega esses livros aqui, senta com Dona Maria de Lívia, e aí eu pego o livro e você percebe, por exemplo, ó, que são livros adaptados, né? São específicos para a criança. Olha a gramatura, ó, como ele é mais grosso, ele é muito colorido. Ela ama Peppa Pig, ela adora, é uma febre dela, tá? E aí os livros ele tem, ó, vermelho, aí tem a cor vermelha. Aí abre aqui, ó, azul, aí azul. Tá? E aí tem cores, números, e nisso eu vou brincando com ela, eu vou ensinando a ela sempre que eu posso. Então, entre uma aula e outra, quando dá meus intervalos, agora que eu estou trabalhando em casa por conta da pandemia, eu vou me jogar com minha pequena, né? Com minha Lívia. A gente brinca bastante em relação a isso. Então, isso é literacia familiar. Porque cada contato desse que ela tem comigo ou tem com a mãe, ela vai desenvolvendo a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade imaginativa e promovendo uma série de desenvolvimentos que fazem parte do seu processo de construção individual. Beleza? É basicamente isso a literacia familiar. Paulo, e para a redação?
Calma, que eu não terminei. Vamos ver como é que o Estado entende isso. Para o governo, e nesse caso é BNCC, ele entende o seguinte, que desde cedo a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita, ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto familiar, comunitário, escolar, e ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, do gênero, suportes e portadores. Na educação infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. Então, por exemplo, Lívia hoje está na fase de desenhar. Né? Minha casa, meu apartamento, está parecendo uma pintura do Romero Brito, né? Porque Lívia está riscando tudo. Eu estou deixando, eu não estou me incomodando com isso ainda, até porque eu vou reformar o apartamento, então deixa riscar, depois eu pinto, não tem problema não. E ela está na fase de desenhar à mão. Então ela bota a mão na parede, aí pinta a mão, né? Ela pega a tinta guache, aí sai se melando toda, tá? Faz parte do processo de aprendizagem, é uma festa, tá? A mãe fica para morrer. Mas é isso aí, eu gosto de estimular isso, eu gosto de brincar dessa maneira, tá? Além disso, é importante a gente pensar em um questionamento. Porque a sua redação precisa levantar uma situação-problema. Não é verdade? Lembre-se que a sua redação precisa apresentar uma situação-problema, uma ideia a qual você vai desenvolver. Então, o questionamento norteador da sua redação será: por que devemos educar? Por que devemos educar? Qual é o sentido de educar alguém? Para que educar alguém? Bom, de acordo com o pensador John Dewey, que faz parte da filosofia utilitarista, ele acreditava que o processo de educação ele era, antes de tudo, um processo de inserção e de exercício da vida. Para Dewey, a educação tradicional, aquela educação pautada na mera transmissão de conteúdo, ela era uma educação equivocada. Ele entendia que a educação ela não deveria ser simplesmente uma transmissão de conhecimento. Pelo contrário, para Dewey, a educação deveria ser um processo onde o indivíduo assimila saberes para compreender outras coisas relacionadas à sua vida, à sua realidade. Então, para Dewey, era de vital importância que a educação não se limitasse à transmissão dos saberes, mas que o saber e a habilidade adquiridos pelo estudante pudessem ser integrados à sua vida como cidadão, como pessoa. Assim, olha que frase legal do John Dewey. A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a própria vida. A educação é a vida. Então, por que devemos educar? Porque a educação é o elemento que te permite exercer a sua vida. Paulo, está muito embaralhado. Você citou o Mundo Fantástico de Bob, depois você veio com o BNCC, depois você veio com John Dewey, daqui a pouco você vai estar citando Lei, a LDB, que eu vou citar. Como é que eu vou fazer uma introdução com tanta coisa assim diferente? Diferente? Será que é mesmo diferente? Então me ouçam, meus caros. Se eu estivesse escrevendo essa redação hoje, eu começaria essa redação da seguinte maneira. Ouçam bem, viu? Ouçam bem. Olha como eu começaria. Em O Mundo Fantástico de Bob, nos é apresentado a história de um garoto que, a partir do diálogo com adultos, desenvolve uma capacidade imaginativa. Esse processo faz parte da aprendizagem dele e de compreensão do mundo, como nos é orientado pela BNCC. Assim, educar através do diálogo e da narrativa permite aos indivíduos não apenas acesso ao conhecimento, mas, como afirmou o filósofo John Dewey, o exercício da vida. Estava pronta a minha introdução. Eu conectei O Mundo Fantástico de Bob com BNCC e com John Dewey. E ainda levantei a questão. Qual é a questão que eu estou levantando para vocês? A questão é: educação não é apenas transmissão de saberes. Educação é o exercício da vida. Mas, Paulo, eu não quero me arriscar.
eu quero uma redação mais técnica. Tem também. Aqui papai oferece tudo. Tá? Papai aqui tá para servir vocês, não tem problema. Tá? O que é que papai faz? Você pode, por exemplo, substituir BNCC pela LDB, afirmando que a educação é uma lei, é um direito, é direito da criança ter acesso à educação. E se é direito da criança, é dever do Estado, da família e da sociedade oferecer condições para essa criança ter acesso à educação. Certo, Paulo, e como é que você ia vincular a LDB com John Dewey e literacia? Eu faço agora. Quer que eu faça agora? Olha só como eu faria. É previsto pela LDB que é direito do cidadão brasileiro ter acesso à educação. Assim sendo direito dos indivíduos nascidos no Brasil, é dever do Estado, da família e sociedade prestar esses serviços, uma vez que acessar a educação, como previra John Dewey, é também acessar o direito de exercer a vida. Está montado. Está montado. Simples assim. A lei, John Dewey e, obviamente, o pensamento maior, a questão da literacia. Certo? É claro que, quando eu fosse escrever, eu ia aprimorar mais, eu estou falando isso aqui de cabeça, tá, pessoal? Mas o que é que eu estou colocando para vocês? Os pontos chaves que depois vocês vão apenas estabelecer conectivos e, a partir daí, produzir a redação de vocês. Certo? Ok? Beleza? Deveria, Luísa. Você não precisa citar lei de diretrizes e bases, você não tem tanto tempo assim. Poderia colocar o ECA? Poderia, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque nesse caso você está lidando com a situação específica que é a educação infantil. Poderia também. Tá? Aí, gente, fica a seu critério. Eu estou dando a vocês possibilidades. Tá? Possibilidades. Fica a seu critério, tá bom? Paulo, olha, não gostei de Dewey. Eu quero um pensador que eu tenha mais facilidade. Tranquilo, como eu falei para vocês, a gente está aqui para servir, pessoal. Usa Kant. Agora, você vai usar Kant de uma maneira inteligente. Porque todo mundo que cita Kant em aula em temática de educação, bota aquela frase mais batida que tambor de zabumba. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Todo mundo cita isso. O que é que eu lhes ofereço? Uma outra frase. É no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. Ou seja, educar é um exercício de aperfeiçoar os seres humanos. Tranquilo. Tranquilo. Tá? Fica perfeito para vocês também. Fica perfeito. Ah, mas eu não vou lembrar da frase toda. Lembra da ideia. Kant entendia que a educação é instrumento de aperfeiçoamento da humanidade. Lembra da ideia. Você não precisa citar a frase exatamente como ela foi. Você precisa saber a ideia, entender a ideia. Beleza? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Vocês não estão me sentindo assim um pouco tipo light demais não para a aula de hoje? Não estão sentindo a ausência de uns bons tabefes, de uns bons choques de realidade? Hein? Vocês não acham que eu estou light demais não? Pois é, né? Mas acabou. A parte light da vida para aí. A partir de agora é só pancada. Estão preparados? Vamos nessa? Porque é muito bonito falar, por exemplo, em literacia familiar. É lindo, é maravilhoso. Mas é bonito para uma pessoa como eu, branco, classe média, ensino superior completo, né? Tem uma renda que está ali entre os 5% mais ricos da população brasileira. E quando eu falo 5% mais ricos da população brasileira, eu não estou dizendo que eu sou milionário, não. No Brasil, para estar entre os 5% mais ricos da população brasileira, basta ter uma renda familiar acima de R$6.000. Pois é. Então, para mim, é fácil discutir literacia familiar. Para mim, por exemplo, é fácil pegar R$25, que foi o valor desse bloquinho aqui, e comprar para a Lívia. Isso é um privilégio que eu tenho.
obtido pelo meu trabalho, obtido pela minha trajetória. Tá? Acontece. Beleza? Só que tem muitas pessoas que não têm essa condição. E tem outro problema que vocês não se atentaram ainda, que é o problema que eu vou mostrar para vocês agora. Isso é o Brasil. A nossa taxa de analfabetismo está melhorando ou piorando? O que é que vocês acham? Vamos quebrar algumas verdades, coisas que são absolutas para vocês. Hein? O que é que vocês acham? A educação no Brasil está melhorando ou piorando? Acha que está igual? Piorando? E se eu falar para vocês que a educação no Brasil está melhorando, vocês acreditariam? Mas está melhorando. Tudo depende do grau de comparação que você estabelece. Porque números são apenas números. Se você ficar preocupado na sua redação apenas em citar números, você vai perder ponto, porque a sua redação se tornará uma redação expositiva. E eu provo que vocês estão viciados nisso. O aluno está viciado em citar o repertório apenas por citar o repertório. E eu não quero isso. Eu quero que você use o repertório de maneira crítica. Eu quero que vocês tenham em mãos ferramentas críticas para que vocês possam desenvolver a redação, até porque é parágrafo de desenvolvimento. Vamos ver essas informações. As taxas de analfabetismo ainda são altas no Brasil? Entre os brasileiros com 15 anos ou mais, a taxa caiu de 7,2% em 2016 para 7% em 2017. Ou seja, 11,5 milhões de pessoas ainda não sabem ler e escrever no Brasil. E o analfabetismo ainda é maior entre a população mais idosa. 7% dos brasileiros analfabetos têm 15 anos ou mais, 11,9% têm 40 anos ou mais e 19,3% têm 60 anos ou mais. Pronto. Apresentei alguns números. Agora é com vocês. Nessa pirâmide aí, tem alguma coisa que preocupa na apresentação desses números e que seria um problema para a gente? Perfeito, Ingrid. Respondo já, Letícia. Perfeito. O problema não está apenas nos filhos, porque se você olhar aí, os filhos correspondem a 7% de analfabetismo. Mas quando você olha os outros números, o que é que você percebe? Você percebe que você tem aí, somados adultos e idosos, 31,2% de pessoas que não sabem ler. E lembrando que analfabetismo não é apenas uma questão de leitura, é uma questão também de dominar as operações matemáticas. Ler, escrever, somar, multiplicar, dividir e subtrair. Então, dessa forma, se você tem 31,2% dos indivíduos que não têm informação, que não têm condições, que são analfabetos, que são pessoas que estão com problema de analfabetismo, como é que você vai estabelecer uma literacia familiar? E aí? É por isso que no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, era com os 2 pés na jugular do corretor. Eu ia. Porque depois que eu coloquei ali o mundo fantástico de Bob, pererê, parará, 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 da importância de haver o diálogo, o estímulo entre familiares para o processo de educação do jovem, né, da criança e assim por diante, apesar disso tudo, o que é que eu faria? No meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu colocaria de cara assim: no entanto, olha como eu já estou colocando um elemento de adversidade, um elemento que já vai dar uma quebrada no texto. No entanto, o processo de implementação da literacia familiar enfrenta alguns obstáculos. Um deles, a enorme taxa de analfabetismo entre adultos e idosos, componentes fundamentais da proposta de educação familiar.
Seriam minhas duas primeiras linhas. Duas primeiras linhas de desenvolvimento. Porque lembre-se que o tema da redação é literacia familiar em questão. Se ela está em questão, ela está no banco dos réus. Então eu preciso apresentar coisas positivas e coisas negativas. Vocês entenderam? Alguém tem alguma pergunta? Tá tranquilo? Bom, vamos continuar o vídeo. Letícia. Eu respondi a pergunta dela. Que a alfabetização não apenas ler e escrever, envolve as operações matemáticas, envolve a capacidade interpretativa, até porque tem um problema do analfabetismo funcional. Tá? Isso. Exatamente. Vai muito além do ler e escrever. Vamos continuar o vídeo. São 2,2 milhões de idosos analfabetos no país. As regiões Nordeste e Norte apresentam maior índice de analfabetismo. As diferenças etárias e regionais são um reflexo da desigualdade no Brasil. Em 2017, apenas 118 mil pessoas frequentaram cursos de alfabetização de jovens e adultos. O Plano Nacional de Educação prevê analfabetismo zero em 2024. Será que ainda é possível? Aí estão as fontes, né? Nova Escola e a Rede Futura. Bom, e aí você vai continuar o seu parágrafo de desenvolvimento com Anísio Teixeira. Porque diante dos obstáculos enfrentados na sociedade, você não pode simplesmente oferecer uma educação com mera transmissão de saber. É preciso você trazer uma educação para a realidade dessas pessoas. Exatamente. Anísio Teixeira, ele foi um pedagogo, um educador brasileiro, que foi fundador da Escola Nova, do processo Escola Novista. E lá na década de 30, Anísio Teixeira propôs que a educação ela deveria estar vinculada ao cotidiano dos alunos. Então não adianta, por exemplo, eu estar preocupado em trazer, né, para esses meninos como as briófitas e pteridófitas se reproduzem. Isso não interessa. Não interessa, por exemplo, explicar para o menino como vivia um camponês na Idade Média na França. É ridículo. Ao invés disso, por exemplo, era mais interessante trazer para essas crianças coisas do seu cotidiano. Por exemplo, por que não contar histórias sobre o folclore de crianças do interior ou histórias e lendas dos povoados e comunidades que essas crianças vivem? E, a partir daí, estimular saberes dentro desse conteúdo. Por que não, por exemplo, contar como o gado foi introduzido na região do Lagarto, ou como a produção de comércio em Itabaiana se desenvolveu, ou por que Aracaju se tornou a capital do estado de Sergipe. Então, a partir desse processo, você vai trazendo, contando histórias, disseminando a imaginação dessas pessoas, dessas crianças. Ah, Paulo, mas e os outros saberes, as operações matemáticas? Por que não pensar, por exemplo, nessas crianças em trabalhar questões vinculadas à educação financeira? Ou, por exemplo, pensar em situações problema. Olha, você precisa resolver a situação do cultivo de tantos alimentos, ou você precisa, por exemplo, dividir, né, tantos doces para os seus coleguinhas na sala. E a partir daí você vai desenvolvendo os saberes desses meninos, dessas crianças. Para Anísio Teixeira, educar é crescer, e crescer é viver. Educação é, assim, vida no sentido mais autêntico da palavra. Resumindo, para Anísio Teixeira, educação é vida.
assim como para John Dewey. Ou seja, você está defendendo o mesmo argumento com ideias de pensadores diferentes, em parágrafos diferentes e levantando a mesma linha de raciocínio. Educar é um processo integrado à vida. E se é integrado à vida, todos devem estar incluídos, desde as crianças até as famílias. Porque se é literacia familiar, não pode estar focado apenas na criança. Tem que ter ela como prioridade, mas ela não é o único foco. E aí? O que é que você prova para o seu corretor quando você defende o mesmo ponto utilizando autores diferentes em parágrafos diferentes e com termos diferentes? Você mostra o que para o seu corretor? Que você sabe do que você está falando. Que você não está ali naquela redação para pegar apenas 999 pontos. Você está ali naquela redação para pegar o quê? Os 1000. E você não vai sair dessa redação sem 1000 pontos. Você está ali para pegar os 1000 pontos. Essa é a sua proposta, essa é a sua ideia. Beleza? Mas não para por aí, né? Tem que tomar mais tapinha, tem que calejar mais um pouquinho, porque agora a gente vai para o desenvolvimento 2. Lembre-se, qual é a temática da sua redação? Literacia familiar em questão. Se está em questão, está no banco dos réus. Você mostra que você acha a proposta interessante, mas no desenvolvimento 1 você mostrou um problema, o analfabetismo nas famílias. E no desenvolvimento 2 você vai mostrar um outro problema. Qual é o outro problema? A pobreza. Você vai mostrar que a literacia familiar é repleta de obstáculos. No desenvolvimento 1, você mostrou que o obstáculo delas é o analfabetismo, a educação defasada que já havia sido criticada pelo Anísio Teixeira. E no desenvolvimento 2, você vai mostrar que há o problema da pobreza, uma vez que, de acordo com o INAF, 30% da população é analfabeta funcional e um quarto da população vive abaixo da linha da pobreza. Percebe? Sua redação é sobre literacia familiar, mas você está mostrando que você entende de problemas vinculados ao analfabetismo, especialmente funcional, e que você entende que literacia familiar também está vinculada à questão da pobreza. Citando dados, citando números, mostrando um domínio vasto e profundo do conteúdo. Vamos aos números? Os efeitos disso, porque não adianta só falar. Você tem que mostrar como isso se manifesta. E onde é que isso se manifesta? O Brasil cai em ranking mundial de educação em ciências, leitura e matemática. E por que o Brasil cai? Porque é um processo de formação. Se você não forma a base, o que é que vai acontecer nos níveis superiores? O que é que vai acontecer ao longo do processo? Não tem como você esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, consequentemente, o Brasil fica na 63ª posição em ciências, porque provavelmente esse menino não desenvolveu a sua capacidade imaginativa na sua formação de base. Ele ficou na 59ª em leitura, porque esse garoto não desenvolveu o hábito da leitura na infância. E ele ficou em 66ª colocação em matemática, porque ele não desenvolveu muito bem as habilidades matemáticas, as operações mais básicas. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. E você está mostrando dado do PISA, de 70 países, cara. 70 países. Essa é a posição brasileira. E como eu sou uma pessoa que eu gosto de, dentro da ferida, de empurrar o dedo e ainda botar pimenta, os alunos brasileiros não chegam ao fim da prova em avaliação mundial. 61% dos alunos brasileiros não terminaram sequer a primeira parte da prova. Se você pega essa mesma prova e aplica nos finlandeses, apenas 6%. Ah, professor, mas a Finlândia é país europeu. Tá, tudo bem, então vamos pegar a Colômbia. A Colômbia parece que teve um problema com narcotráfico no passado. Parece, né? Um tal de Pablo Escobar, uma tal de violência exacerbada. Parece. 18% dos colombianos não terminam a prova. No Brasil é 61%. Brasil e Colômbia. Quem tem a economia mais pungente? Quem tem uma economia mais gigantesca? O Brasil. E ainda assim, quem tem um maior orçamento para a educação? O Brasil.
Literacia, Gabriela, é um processo de estímulo ao aprendizado a partir de contos de leitura oral, de estímulo à leitura das crianças. É um processo no qual você estimula os jovens, as crianças, na educação infantil, a ter contato com saberes, envolvendo não só a literatura, como também os saberes fundamentais da matemática. É o processo de alfabetização estimulado pelas famílias. Entendeu? Beleza. E aí, como a temática é, né? Como a temática, o tema é literacia familiar em questão, você mostrou na sua introdução que você acha isso massa, você acha que sim, deve haver estímulos à literacia familiar, no entanto, você não vive no mundo fantástico de Bob. Não é verdade? Fazendo aí uma analogia, você não vive no mundo fantástico de Bob. Então você precisa fazer o quê? Apresentar problemas. E onde é que estão os problemas? No parágrafo 1 de desenvolvimento, o grande analfabetismo funcional em adultos e idosos, que são as pessoas que cuidam das crianças. E no segundo parágrafo de desenvolvimento, a pobreza, o que acaba gerando problemas estruturais. Certo? Eu vou mostrar para vocês. Vocês vão me responder agora, vocês vão me provar como isso afeta a nossa realidade. Ao longo da aula, eu perguntei a vocês, a educação brasileira está melhorando ou piorando? O que foi que vocês me responderam? Está melhorando ou piorando a educação brasileira? A educação pública brasileira, pessoal, está melhorando ou piorando? Melhorando, porque existe um mito. Qual é o mito? A gente geralmente ouve isso dos nossos pais. Sabe qual é o mito? Porque na minha época a educação pública era boa. Isso é verdade. Mas você sabe por que era boa? Porque eram poucas escolas para pouca gente. A maioria dos alunos não estudavam, não tinham acesso sequer à escola pública. Como assim, professor? Agora que eu vou provar. Há alguns anos atrás, desenho infantil passava em qual horário do dia? Na TV aberta. Na TV aberta. De manhã. E por que de manhã? Por que a programação infantil era feita pela manhã? Por quê? Porque as crianças estavam em casa. Enquanto os pais iam trabalhar, deixavam seus filhos com os avós ou com os cuidadores e o público infantil consumia os desenhos. No momento em que as crianças começaram a ir em massa para a escola, não havia mais sentido de manter programação infantil, não havia mais sentido de manter desenho na TV. Qual é a programação que se passa hoje na TV aberta pela manhã? Qual é a programação? Qual é? Não é só jornal, não. Comida e entretenimento. Que atende a quem? Donas de casa e pessoas que estão... donas de casa em geral, donos e donas de casa. E avós, e aposentados. Entenderam? E por que está acontecendo isso? Porque as crianças estão indo para a escola. Simples assim. Beleza? Pois trate de fazer. Você nunca fez, mas agora você vai fazer. Tá? O desempenho médio dos jovens estudantes brasileiros na avaliação de ciências foi de 401 pontos, valor significativamente inferior à média dos estudantes de outros países. O desempenho médio de jovens brasileiros da rede estadual foi de 394 pontos. Tá? Então, o que fazer diante disso? Você precisa concluir. Você não vai escrever um texto para a ONU. Você não é a Greta Thunberg. Ainda não. Você está escrevendo um texto para o Enem. Quais são as propostas? Tá? Meu Deus, lá vem ele com esse comunista Paulo Freire, etc e tal. Porque se Paulo Freire fosse bom, ele era aplicado na Europa. Mas, gente, ele é aplicado na Europa. Sabe onde é que Paulo Freire não é aplicado? No Brasil. Tá? No Brasil ele não é aplicado, por incrível que pareça. Tá? Por quê? Porque Paulo Freire desenvolveu um método de alfabetização para jovens e adultos.
Um método que deu muito certo. E como é que funcionava esse método? Primeiro você localiza os analfabetos, recruta eles, faz entrevista com eles, coleta as palavras que eles mais usam na sua entrevista e aí você começa a alfabetizá-los a partir das palavras que eles possuem. Por exemplo, uma pessoa que vive no interior daqui de Sergipe, sei lá, que vive em Itabaiana, provavelmente deve usar muito a palavra venda, comércio, compra, lucro, dinheiro. Correto? Mercadoria, feira. O que é que eu faço? Eu pego essas palavras, quebro essas palavras e vou ensinando para eles as letras e as vogais, as consoantes e as vogais. E a partir daí, eu começo a transmitir para ele o senso crítico. Por que determinado produto está tão caro? Por que o arroz está tão caro? O que aconteceu que fez para o arroz estar caro ou para a carne estar cara? Entendeu? Então você está transmitindo ali para aquele indivíduo, para aquele jovem, para aquele adulto, não só a alfabetização, mas a capacidade de exercer a sua posição na vida. Porque, como você disse no início do seu texto, educar os indivíduos é dar a eles a ferramenta para viver. Beleza? Uma prova de que o método Paulo Freire deu certo é que de 380 alunos da sua primeira turma, 300 se formaram. 300 conseguiram ter o seu diploma. E aí você vai para a conclusão. Conclusão. Você pode pegar o programa do governo, o programa Conta Pra Mim, e você pode aprimorar esse programa. Quando o governo propôs o programa Conta Pra Mim, a ideia era estimular as famílias a contar histórias para desenvolver o incentivo à leitura, desenvolver o estímulo à leitura dessas crianças, ok? Ah, mas os pais são analfabetos, eles não vão ter tempo para isso. Então o governo pode simplesmente usar o YouTube. A mesma criança que vê o vídeo do Peppa Pig no celular é a mesma que vai ver a historinha do Saci. Se a Inglaterra conseguiu criar um desenho que foi sucesso mundial com Peppa Pig, você pode criar um desenho com o Saci, com a Yara, com o Boitatá, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que as crianças adoram. Adoram. E pode ser transmitido pelo YouTube para essas crianças. Tá? Ah, Paulo, e como é que eu poderia fazer isso? Você pode fazer parcerias com a iniciativa privada, como, por exemplo, o Instituto Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. Qual é o garoto do interior que não adora Chico Bento? O que não adora a Mônica, a Cebolinha, o Sansão? Olha, eu sou filho, eu fui criado por uma avó semi-analfabeta. Minha avó só sabia desenhar o nome. Ela não sabia escrever, ela não sabia ler. E sabe como foi que eu desenvolvi o meu estímulo à leitura? Lendo Turma da Mônica, lendo Conan, lendo Superman, que é o meu herói favorito, lendo Homem-Aranha, lendo Batman. E a partir daí eu fui estimulando o meu desejo à leitura e hoje eu gosto muito de ler. Com criança é assim. Mas antes de chegar aos livros científicos e acadêmicos que eu tenho hoje, eu passei por essa galera toda. Chico Bento, adorava Chico Bento, adorava, tá? Uma outra ideia é você propor, por exemplo, criar espaços culturais, tá? Espaços culturais, por exemplo, agora com a pandemia, vocês devem ter sentido o como é difícil estudar em casa, né, para muitas pessoas. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade enorme de estudar em casa, porque eu tenho uma pequenininha e minha pequenininha gosta de brincar. E como ela sabe que eu estimulo a brincadeira dela, que eu fico brincando com ela, ela chegou em casa, a primeira coisa que ela faz é bater aqui na porta do escritório. Papai, papai, papai. Então, para mim é muito difícil estudar. Então, quando eu preciso estudar, quando eu podia sair, o que eu fazia? Eu ia para uma cafeteria, eu ia me isolar. Tá? Eu ficava fora. Então, a prefeitura e o governo estadual e federal podem estimular a criação de centros culturais. E pode fazer isso em parceria com a rede privada. Se o cara construir, bancar a construção de um galpão de centro cultural, eu vou dar isenção de imposto para você. Ah, mas aí a prefeitura deixa de arrecadar. Não, porque quem lê tem fome.
Então isso vai estimular o comércio local, que vai vender lanche, café, bebida, água ao redor. E essas pessoas vão pagar impostos, vão gerar emprego nessas regiões. E essas regiões vão estar tão movimentadas que vai reduzir a criminalidade. Ah, Paulo, e se tiver muito assalto lá? Bota um guarda municipal. Um guarda municipal resolve isso. De bicicleta ainda, basta ele estar lá. Então isso promove a redução da criminalidade, promove o estímulo à economia, promove o estímulo à leitura. Sabe quem fez isso? Medellín, na Colômbia. E foi assim que a Colômbia conseguiu reduzir a sua criminalidade. Foi assim que a Colômbia começou a ter excelentes resultados em seu desempenho educacional. E quando eu falo a criação de bibliotecas e centros de saber, não é centro de mofo e de poeira, não. É uma biblioteca como, por exemplo, a Biblioteca Municipal de São Paulo. Olha isso aqui. Você acha que isso é difícil para uma prefeitura de interior fazer, como Lagarto? Não é. Dá para fazer. Dá para fazer. Agora, é preciso que haja interesse. Tá bom? E aí você propõe. Você não precisa criar, mas você precisa propor. E você vai propor na sua redação. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado.